Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que você está me assistindo. Hoje nós vamos falar sobre um conceito que eu amo, trago muito na clínica, que é mãe suficientemente boa. É um conceito do Winnicott, vou até colocar aqui no tema e deixar fixado, tá? É mãe suficientemente boa. Pronto. E aí, a gente vai falar sobre esse conceito, mãe suficientemente boa. É um conceito que eu gosto muito, o conceito do Winnicott, que é um psicanalista, ele foi pediatra, ele vem pós-Freud, e ele traz muito essa questão de a gente sair dessa ideologia da perfeição. Né? Tô vendo vocês entrando, vão sendo bem-vindos. Vou diminuir aqui a musiquinha e começar por um trecho. Separei que Deus te abençoe. Obrigada, Giliardi. Giliardi! Quanto tempo! Então, vou começar aqui com um trecho que eu separei de um artigo, né, para vocês entenderem o que é que o Winnicott quis dizer com mãe suficientemente boa, certo? Deixa eu só dar um golinho aqui no café, acho que vocês devem estar fazendo o mesmo, né? Então vamos lá, porque aí a gente se baseia todo o encontro em cima disso. Diz o seguinte, ao falar sobre, abre aspas, a mãe suficientemente boa, fecha aspas, pretendeu ser compreendido e não copiado. A intenção não foi pedagógica, não pretendeu ensiná-las como vir a ser, apenas descreveu o que observou e aprendeu na prática pediátrica e no deslocamento para a clínica psicanalítica da assistência social e coletiva. Portanto, o Winnicott quis tanto se dirigir às mães, talvez para protegê-las de uma puericultura que poderia limitá-las, ou uma pediatria que poderia ameaçá-las, ou uma psicanálise que poderia culpá-las. Apresentou-as àqueles que auxiliam essas mães e esses bebês, né, para que cedo ou tarde conseguissem reconhecer uma boa mãe quando a vissem. E então se assegurassem de que elas tivessem toda a oportunidade de desempenhar a sua tarefa, interferindo o menos possível nesse processo. Então a gente já começa com essa citação para a gente entender que o Winnicott, ele não está trazendo nenhum manual de instrução, certo? Então, quando eu trouxe também aqui, vamos falar sobre a mãe suficientemente boa, eu quero deixar muito claro que não teremos manual aqui, mas teremos uma explicação, né? O que é que ele quis dizer com isso? Se as pessoas que estão tendo acesso a esse conhecimento, elas vão olhar, identificar facilmente quando uma mãe é boa, como é essa mãe suficientemente boa? Né? Tô vendo aqui vocês entrando, bom dia, boa tarde. Aproveitem, né, para já mandar aí o aviãozinho para as mães que vocês conhecem, né? Assim, eu acho que esse termo e a live de hoje é a primeira vez que eu trago isso em live, né? Geralmente eu só falo realmente no consultório e com outras mães que chegam até mim. Mas, bom dia, Cris. Esse termo, gente, ele dá uma paz na alma, sabe? Ele é um presente, assim, principalmente para quem é mãe. Mas não só sobre a maternidade, vocês vão ver depois, à medida que a gente for conversando, que esse termo ele se adequa pra gente, né? Enquanto indivíduos, bom dia, José, enquanto indivíduos que às vezes entram no loop de uma busca de uma vida perfeita, idealizada, né? Fantasiada, e que na verdade a gente não tem condição de viver isso, então que a gente viva uma vida dentro do que é possível, tá? Eu fiz aqui um breve roteirinho pra gente começar se questionando então. O que é que atravessa a mãe, né? A maternidade? O que é que de repente nos faz pensar que existe uma mãe perfeita? Existe uma mãe perfeita? Vocês arriscam dizer que conhecem alguma mãe perfeita? Vocês têm mães perfeitas, né?
E se essas mães, elas forem apenas suficientemente boas? E aí, como é que seria? Então, a gente pode começar partindo do pressuposto de entender que existe uma romantização da maternidade, tá? E essa romantização é daquela mãe que supre tudo, que faz tudo, que se dedica 100%, né? E é uma romantização como se a mãe ela já tem esse instinto inato e que ela vai dar conta e que ela tem que fazer tudo isso. E ninguém para prestar atenção que isso é uma fantasia um tanto quanto cruel, né? Porque a mãe não é perfeita. Ela, vamos lembrar que antes dela ser mãe, ela também é mulher, né? Então, assim, é um ser humano. E aí, indo nessa lógica, não vai ter a perfeição. E quando a gente alimenta essa romantização da maternidade, né? Que essa mãe, ela vai suprir tudo, a gente tá trazendo o quê? Um filho que não vai crescer, né? Então, emocionalmente, fisicamente, sim, ok. Mas emocionalmente, né, socialmente, esse filho, ele vai ter dificuldade de crescer, né? De ir pro mundo. Você é linda. Eu só sei que nada sei. Obrigada. Não sei quem é, mas enfim. Então, dentro dessa romantização da maternidade, a gente precisa estar muito atento. A gente precisa ter muito cuidado, né? Do que é que tá aqui por trás. E se observar para a gente sair desse lugar e entrar então no lugar de uma realidade possível, que é a mãe suficientemente boa, né? Então a gente sai desse ideal dessa mãe que supre tudo para essa mãe que ela passa a segurança, ela traz o cuidado, o afeto, mas ela também impulsiona que esta criança ela se solte, ela também sobreviva sob ela própria, ela também tem autonomia de fazer, de realizar, e a mãe reconhecer isso, né? Minha mãe aqui, Deus te abençoe. Inclusive, até aproveito aqui para fazer breve homenagem. Minha mãe vai ficar meio com vergonha, mas ela não está aparecendo, então só recebe, mãe. A minha mãe, assim, ela me apoia realmente desde sempre, né? Então, assim, criei o Cá Entre Nós, eu acho muito bonitinho que ela diz assim... não, terça-feira tem o teu programa, né? Então não vou organizar nada nesse horário para poder estar no teu programa. E eu acho lindo. Isso, mãe, profetiza que é um programa. Porque é um quadro aqui, né? Mas já virou um programa, né? Na cabeça dela. Então ela tá aqui comigo, né? Todas as terças. E eu sou extremamente grata. Mas, e aí eu trago aqui pra gente pensar junto, todos nós... de reconhecer, de olhar lá pra trás e pensar, e como é que era a minha relação com a minha mãe? O que é que eu esperava e cobrava desta minha mãe? Quais eram as expectativas que eu colocava nesta relação? A Mary colocou mãe sendo mãe. Mãe sendo mãe, mas aí a gente tem um certo cuidadinho assim de... O mãe sendo mãe, a gente tá permitindo que essa mãe só seja na espontaneidade dela, ou a gente também gera uma certa cobrança, né, de uma expectativa de que a mãe tem um padrãozinho, ela tem que ser desse jeito. Porque a gente também entende que não é toda a realidade que é desse jeito, né? E é por isso que eu tô trazendo aqui pra gente questionar. Quando a gente olha pra nossa... eu me sinto privilegiada, né? Quando fala mãe sendo mãe, eu me sinto privilegiada porque eu sinto, nossa, minha mãe tá aqui presente. Mas eu conheço tantas histórias que é diferente disso, né? Então, por isso que eu digo que a gente precisa ter um certo cuidadozinho. Até da nossa forma de olhar para essas mães, né? Para as nossas mães. Para maternidade do que é que a gente esperou delas. Então, por exemplo, socialmente a gente escuta muito, né? E às vezes até reproduz também na nossa fala, no nosso comportamento, que, não, a mãe, ela nasce assim com um instinto, né? Ela simplesmente, mulher tem instinto de ser mãe. E isso também é outro ponto que a gente questiona, né? Por quê? Porque
será que eu já tenho o instinto de ser mãe ou será que eu aprendo a ser mãe? Esse mesmo autor, o Winnicott, que fala da mãe suficientemente boa, ele fala sobre essa questão do aprendizado, né? Que assim, ele fala por volta dos 8 meses de gestação, a mãe ela se fusiona, né? Assim, é como se ela se unisse tanto a esta criança para garantir a sobrevivência dela, trazer segurança para essa criança, trazer os cuidados, os afetos, né? E que depois de um tempo, a tendência para que a criança cresça de forma saudável é que a gente implique essa separação, certo? Isso é o jeito saudável. E que a partir desses 8 meses de gestação, a mãe ela tá aprendendo. Na hora que essa criança nasce, ela vai aprender junto com essa criança como é ser mãe. Então, assim, essa mãe, ela não tem o poder mágico de adivinhar. Não, esse choro é com certeza isso aqui. Não é magia, é prática, é exercício, é buscar conhecer a criança. Né? À medida que a criança chora, aí ela vai identificando, esse choro tá repetitivo, tá parecido com aquele dia que ela queria comer. Então deve ser comida. Aí vou lá e tento, era comida mesmo. Aí não, esse choro aqui tá parecendo aquele dia que ela tava morrendo de dorzinha, né, de cólica, que a gente já tentou de tudo, e a última solução foi o remédio da cólica, aí foi a hora que passou. Né? Então assim, a gente vai aprendendo. Não é um instinto, assim, materno. E isso é interessante a gente parar pra pensar, porque eu até coloquei assim, das exigências sociais, né? Que às vezes a gente fala assim, não, mas as nossas mães, né? Elas deveriam ter feito desse jeito. Ou então, se elas tivessem me educado de tal forma, ou agido dessa outra X forma aqui, então teria acontecido isso e isso, e eu seria diferente nesse sentido. Ou ainda, eu sou desse jeito aqui por causa da minha mãe, né, assim, aí eu até questiono, e a autorresponsabilidade, né, cadê, assim, você é fruto, então, da existência do que tua mãe colocou e você não é um adulto, e você não pode se responsabilizar por si, e você não pode, então, fazer outras escolhas e, de repente, criar outros novos caminhos que não necessariamente vieram da mãe. Então, assim, são inúmeros fatores pra gente pensar, né? Pra gente também ter o cuidado de olhar sempre no sentido de que essa mãe, ela fez o que foi possível, dentro do que foi possível, do que ela aprendeu, do que ela considerou que era o melhor, né, pra criança, e gerou quem gerou, né? Nós. E se eu não quiser ser mãe? Né? É um tema que, inclusive, tem me atravessado muito. Ai, que lindo, um tapa na cara esse episódio hoje. Ok, às vezes, eu até brinco às vezes no consultório isso, né? Às vezes eu dou uns tapinhas, né? Olha, me perdoa, mas hoje eu vou precisar ser um pouco mais dura, né? E então talvez eu esteja sendo um pouquinho mesmo. Mas eu queria que vocês entendessem também muito como um abraço, sabe? Uma forma da gente se acolher, sair desse lugar da romantização da maternidade para entender que antes de ser mãe, nós somos mulheres. E antes de ser mulheres, nós somos seres humanos. Então tem um universo de coisas aqui que nos atravessam, né? A nossa história de vida, os nossos sentimentos, nossas emoções. Tanta coisa, né? Está perfeito, que bom que vocês estão gostando. Inclusive, quando o Winnicott fala, né, da mãe suficientemente boa, a gente pode pensar, eu separei aqui mais uns trechinhos desse artigo, depois eu posso disponibilizar o link para vocês, quem quiser ler na íntegra, que ele diz o seguinte, cadê? Já na conclusão desse artigo, o autor diz o seguinte, não é o Winnicott, é o autor falando do Winnicott, né? Apenas o vive de modo genuíno e mais do que qualquer outra coisa. A mãe, ela sente que a vida é digna de ser vivida. Então tem outros, eu separei essa frase porque tem outros teóricos que trazem que o que é que eu preciso para ser uma mãe boa, né? E aí essa frase pra mim foi muito perfeita, porque a vida é digna de ser vivida. Então você precisa viver sua vida, né? Você precisa ser feliz, porque vocês lembram que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta? Então, se tu é feliz, tu vai ensinar no teu exemplo teu filho a ser feliz,
né? Então é muito mais do que meu filho, seja feliz e siga esse caminho e faça aquilo ali. Não. Se ele vê você feliz, nossa, né? E aí até mais na frente, ele linka, muito interessante essa parte também, que diz assim, ó, por fim, consideramos que a capacidade do relacionamento suficientemente bom, que tal mãe pode manter, contém uma parceria amorosa com o homem em sua subjetividade, que inclua o amor por ele e o amor dele por ela. E que a partir de então torne disponível incluir este bebê nessa relação triangular. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, então, eu enquanto ser humano preciso viver a vida e ser feliz. Eu enquanto mulher preciso, outro papel, né? Ser feliz, viver minha vida. Eu enquanto esposa, casal, eu preciso ser feliz junto na relação. E aí, então, entra o filho. E aí, então, eu vou ser mãe. Né? Então, assim, se eu me mostro nesses papéis, né, vivendo a vida de uma forma inteira e sendo feliz dessa forma, no exemplo, eu também vou estar ensinando meu filho a fazer a mesma coisa, sabe? E, então, assim, é sobre ser feliz. E eu quis trazer a parte da parceria pra gente entender que todas essas funçõezinhas, né? Ser humano, ser mulher, ser esposa, ser mãe. Todas essas funções, elas no dia a dia, na prática mesmo, quando a gente sai da romantização da maternidade, vai ver o real, parece que pesa. É assim, Ranieri, peraí, como é que eu vou ser suficientemente boa se tu tá mandando eu ser feliz em tudo isso? Primeiro, não tô mandando nada, né? Tô orientando, como o próprio Winnicott traz, né? A gente orienta, mas o ser suficientemente boa é você permitir a espontaneidade dessa pessoa. Então não tem um jeito certo, um único jeito certo, uma única fórmula certa, não tem, certo? E quando a gente fala de tentar, né, buscar essa felicidade, é de que a gente também precisa de ajuda, a gente também precisa de apoio, então a gente não vai dar conta só, né? Então assim, pra eu conseguir nutrir essa primeira esfera de ser humana, a segunda esfera de ser mulher, a terceira esfera de ser esposa, a quarta esfera de ser mãe, eu preciso entender que eu não vou ser 100% perfeita em todas essas. É a primeira coisa. Outro ponto, entender que a vida é movimento, é fluidez. Então, uma hora, de repente, eu vou estar, sei lá, quando a gente falou dos 8 meses de gestação, né, no primeiro aninho de vida da criança, eu vou estar ali extremamente mega dedicada a essa criança, né, beleza. Então, tô aqui cumprindo muito a função de mãe. Talvez essas outras vão ficar um pouco mais esquecidas. Mas à medida que a criança vai crescendo, eu preciso ir resgatando essas outras. Então, vou precisar de ajuda. Ei, pai, chega aqui, né? Vamos aqui cuidar da criança. Não só depois de 1 ano, não. Né? Saiu o neném, nasce uma mãe, nasce um pai. É os dois, vamos aprender aqui, né? Eu vou precisar para aprender a ser esposa, né? Para aprender a ser mulher, para aprender a ser humano, dividir tarefas. Eu vou precisar aprender a dividir tarefas. Ranieri, me diz aí como é que eu faço. Seja espontânea, né? Assim, eu não tenho como dar uma fórmula secreta. Mas dentro da relação vai identificando, né? O que é que eu posso aqui dentro de casa, dentro do lar, dividir tarefas. Dentro da maternidade, da paternidade, dividir tarefas. Entender que as responsabilidades são de ambos, né? Eu brinco também no consultório, às vezes, que, peraí, quantas pessoas moram aí na tua casa? Ah, moram, sei lá, 5? E só tu cuida de tudo? Tem alguma coisa errada, né? Porque cadê a autorresponsabilidade das outras pessoas envolvidas neste lar, nesta casa, né? Ah, lógico assim, gente, vamos também fazer um corte, um filtro que eu tô trazendo aqui, pensando no estudo de caso de uma família que mora junto, né, que tá casado, o pai, a mãe, né, o marido, a mulher e tem a criança, né? Então, assim, a gente precisa ter esse vínculo de suporte de ambos os lados, certo? E eu vou voltar aqui um pouquinho que eu comecei a falar e depois eu misturei e falei outra coisa, que ainda é sobre as exigências dessa maternidade. Então, por exemplo, ninguém pergunta se a mãe quer ser mãe, né? Se a mulher quer ser mãe. É difícil ainda, eu percebo isso muito claro, a sociedade aceitar quando a mãe não quer ser mãe, a mulher não quer ser mãe, né?
Até eu fico aqui no ato falho dizendo, a mãe não quer ser mãe. É difícil às vezes, né? Então, assim, é natural que se o meu vínculo aqui ao redor, todo mundo já virou pai e mãe, aí começa a cobrança. E vocês? Quando é que vão ser pai e mãe? Será que eu quero ser pai e mãe? Né? Ou se eu quiser, será que é agora? Por que eu preciso atender este social? Então, até isso, a gente também precisa se observar, né? Será que eu ainda vou ser aceito nos meus vínculos se eu não quiser ser pai e mãe? Então, a gente também precisa se observar. E nesse ponto, eu também vou puxar outro gancho que o Winnicott, ele deixa muito claro. Vou trazer de novo outra citação, que ele diz assim, que a mãe, uma mãe suficientemente boa, ela sustenta a ambivalência que há dentro dela, né? Então, assim, uma mãe suficientemente boa é uma mãe capaz de sustentar falhas, frustrações. É uma mãe que consegue dar todo o cuidado e a assistência, né, que passe segurança para a criança, mas que em paralelo também solte a criança, solte o ser humano, né? Deixe que ele também cresça, que eu também consiga ver que ele é capaz de realizar por conta dele, seja o que for. E antes de eu dar o exemplo, eu vou só fazer a citação aqui que ele traz, que é o seguinte: a mãe suficientemente boa não dissocia os registros do sexual e do maternal. Ela reconhece a própria ambivalência e identifica seu amor e sua raiva, sem fazer nada a respeito, apenas comporta, tolera. Por isso é suficiente, por isso é boa, né? Então, o que é que a gente está querendo dizer aqui? Que uma mãe suficientemente boa, ela tolera a raiva dela. Talvez isso seja forte, né? Mas é real. Então, assim, não existe uma mãe que seja só ninguém, amorzinho, não. Uma hora ela vai ficar danada de raiva mesmo. Ela vai dizer, meu Deus, pra que eu inventei de ter esta criatura? 2 segundos depois, a criança dá lá um sorrisão, ela diz, é por isso. Pronto, era por isso que eu queria. Né? Então, assim, essa ambivalência faz parte. E aí ele diz, mas ela não faz nada a respeito, apenas comporta, tolera. Então ela sabe desse sentimento. Gente, aqui no consultório é tão... De novo, assim, eu agradeço a Deus, né? Não à toa tem essa frase assim, em prol do bem, em prol do amor, eis-me aqui, Senhor. Isso foi um mantra que veio pra mim através de uma meditação e pra mim, nossa, é pra isso que eu tô aqui nesta terra, né? Como eu me percebo. Fechado parêntese, mas é incrível como no consultório, muitas vezes, é o espaço que a mulher consegue, mulher mãe, pra dizer, tô com raiva, odeio, pra que eu fui pensar em ter esta criatura? Ou então, como assim, né, que não foi pensado, veio por acaso? É aqui, nesse espaço. Porque às vezes nas relações com os amigos, com os familiares, o quê? Meu Deus, é um julgamento, sabe? E aí, se alguém tá nesse sentido, pede pra ele começar a assistir os nossos encontros desde o primeiro, né? Que é quando a gente tá falando lá dos não ditos, tá falando dos julgamentos, né? Pra gente diminuir essa régua do julgamento e se permitir realmente entender que o outro ser humano é tão ser humano quanto eu, né? Então, assim, por que apontar e julgar, né? Com tanta fortaleza. E aí, então, em resumo, o que é que seria uma mãe suficientemente boa? Como é que vocês estão entendendo? Deixa eu tomar um golinho aqui do café. Mudei aqui um ambiente. É fácil ser uma mãe suficientemente boa? Ou é mais fácil viver na ilusão da idealização, da perfeição de uma mãe que tudo supre, que tudo atende? Eu fico pensando, eu não sou mãe, tá? Mas eu sou estudiosa da maternidade, gosto muito desse tema.
Então, me sinto completamente à vontade no lugar de fala para falar sobre isso. E atendo muitas mães e, enfim, busco, né? Quando eu converso com a minha mãe, busco também escutar, dar espaço de voz para ela nesse sentido e parece que me atrai também, sabe? Que a gente já falou aqui até quando a gente comentou do livro O Caminho da Artista, né? Da questão da sincronicidade, que certas coisas vão chegando pra gente e chega mesmo. Então eu fico pensando, uma mãe suficientemente boa ou uma mãe idealizada? Né, nessa fantasia que a gente tem romantizada de que uma mãe tem que cumprir XYZ requisitos. Não é cruel essa perspectiva, né? Não é utópica até. Porque imagina, uma mãe que supre tudo, certo? Então assim, a criança tá com fome. Aí lá vem a mãe já com a comidinha bem cortadinha. A criança quer montar um negócio, sei lá, um castelinho de areia. Aí lá vem a mãe, pronto, tá aqui o seu castelo montado. A criança quer aprender a tomar banho sol. Não, peraí que eu te lavo. Gente, que horas que a gente vai dar espaço para essa criança crescer, né? Para ela também se sentir capaz de realizar pequenos atos. E enquanto isso, que vem esse castigo, né? Essa sociedade cobrando, a mãe tem que fazer tudo, quão cansado fica essa mulher, quão exausta, né? Então, assim, o ser suficientemente boa perpassa, atravessa esse lugar de eu vou ser suficiente, eu vou dar aqui o que é possível e pronto. Eu vou dar limite, sim. Eu vou frustrar, tá chorando, vou sustentar aqui o choro. Às vezes vai ser necessário. Não, pelo amor de Deus, os maus intérpretes, né? Não tô falando de deixar a criança se esgoelar, maltratar, Deus me livre. Não é isso, né? Como a gente falou mais cedo, mãe suficientemente boa, ela chega, ela dá todo o aparato, ela deixa a criança segura, ela cuida, mas ela também, solta. Ela também deixa que a criança vá. Vou dar um exemplo pra vocês que eu escutei, que eu achei fantástico. Então, por exemplo, pra vocês verem que é possível a gente segurar e soltar ao mesmo tempo. Imagina que tu tem teu filho, certo? E todos os dias, desde pequenininho, tu vai comprar o pão e leva ele. Né? Vai comprar o pão lá na padaria pertinho, leva ele. E aí tu vai segurando a mãozinha dele bem picototinha. E a mãozinha dele é bem picototinha, então tu segura mesmo, tu aperta mesmo. À medida que a criança vai crescendo, a mãozinha dele já se encaixa melhor na tua mão. E aí tu já não consegue apertar tanto, né? Tu já vai, né, assim, ok, segurando, soltando. Até que a criança cresce, né? Fica assim já numa idadezinha que já tem um discernimento, já consegue olhar pros lados, ver se vem carro. E aí ela quer arriscar. Ela quer dizer, deixa eu atravessar só, né? E aí você, meu Deus. Ai, meu Deus, segurei a mãozinha o tempo todo. Será que tá na hora? Solto, não solto? Mas você é suficientemente bom. Você sabe que uma hora ele vai precisar aprender a atravessar só. Você não vai conseguir dar conta sempre. Né? E você já conferiu, não tá vindo carro, tá tudo certo. Né? E você, tudo bem, solta a mãozinha, né? A mãozinha que já é a mãozinha maiorzinha, já consegue dar os seus passinhos. Mas você solta aqui pertinho. Então você diz, tudo bem, vai lá, eu tô aqui. Né? Então esse é ser a mãe suficientemente boa. Eu dei a segurança, né? Pelo tempo necessário. E na hora que foi preciso começar a soltar, eu soltei, mas eu tô aqui. Então eu te observo sendo capaz de realizar o teu feitio por ti, por tua conta, né? Então talvez seja nesse sentido de eu cuido, eu resguardo, eu dou o afeto necessário, mas eu também solto. Eu também permito que a criança cresça, que o ser humano, o sujeitinho, cresça, né? E aí eu coloquei aqui alguns detalhezinhos só pra gente amarrar, tá? Então, o que é que seria uma mãe suficientemente boa para mim? É uma mãe que sobrevive, coloca aí no caps lock,
A agressividade dos filhos, as faltas, as falhas, as frustrações. Então, o que é que significaria, né, na prática esse sobrevive? Significaria se eu sei que é melhor para a criança, né, eu não dar esse brinquedo agora, ou, sei lá, eu não posso dar, eu não tô com condição no momento, ou sei lá o que, né? E aí você não dá, e a criança se joga no chão. É você sustentar. É você sustentar, agir, não, tudo bem. Deixa a criança aí, eu não tenho como. É diferente da mãe idealizada perfeita, que não é perfeita. Que, então pronto, tem que dar tudo agora, meu Deus, não pode ver o menino chorar. Pera, né? Então, seria esse sobreviver a essa agressividade. E eu fico imaginando sobreviver à agressividade no shopping. Já pensou? Toda mulher passa por isso e a gente precisa aprender a ser mais empática, ter um olhar mais cuidadoso e amoroso com essas outras mulheres, independente se a gente é mãe ou não, né? Então é muito comum, às vezes a criança tá lá, você tá passeando no shopping, a criança se joga. E, gente, eu escuto tanto esses relatos, chega a doer meu coração, sério, aqui no consultório, de tipo assim, não, mas eu fui lá e aí eu já dei logo um negócio porque tava todo mundo passando e me olhando e pensando que eu sou uma péssima mãe e não sei o que. Sobrevive a isso, sustenta, né? Nesse momento é você e seu filho. Você que vai saber o que é melhor pro seu filho. Não é justo a gente deixar que essas interferências externas cheguem até nós de forma tão cruel, tá? Próximo ponto de ser a mãe suficientemente boa, conseguir fazer essa separação saudável e gradual. Então, gradualmente, a gente vai permitindo que esse sujeito se apresente como sujeito e não como um ser totalmente dependente de mim para tudo. Não, ele vai começar a aprender a ter a independênciazinha dele, né, nas pequenas coisinhas. E isso é muito importante, esse passo é muito importante, porque ajuda a gente a separar o que é nosso e o que é do outro. Isso a gente repercute aí na terapia até pra sempre. A gente, quando se percebe, tá muito atravessado. Isso é meu, isso é do outro, isso é... né? E começa aí, na infância, tá? Tô vendo muita gente entrando. Que bom ter vocês aqui junto. Então, até separei uma frase. A mãe suficientemente boa é sobre dar carinho, dar contorno, mas ao mesmo tempo mostrar que a criança também é capaz de realizar as coisas por ela mesma, né? De ir pro mundo, dar conta das questões dela, confiar nela mesma. Esse processo vem desde a infância, né? Eu já trouxe aqui outras vezes, a gente falou sobre autoestima e a gente conversou que a autoestima da gente, ela começa lá na infância. Então, muito além do skincare, começa realmente a constituição da nossa autoestima, que um dos pilares é a autoconfiança, lá na infância. Nesse momento que a gente está aprendendo a se sentir capaz, útil de realizar algo por nossa conta, né? Que é a autoconfiança, a autorrealização, também está dentro de autoestima, questão da autoimagem. Então, como o outro me percebe, esse outro geralmente é a minha família, são meus pais, né? Vai influenciar em como eu também me percebo, tá? De novo, gente, não tem perfeição. Quando o Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa, ele dá total espaço e liberdade para que essa mãe, ela tenha a espontaneidade dela, né, ali implícita. Então, quando a gente fala da mãe suficientemente boa, não existe um manual. Pronto, se eu ler aqui, eu já vou entender. Não. É exatamente sobre esse equilíbrio do cuidar e do soltar. Como é o equilíbrio, Raniele? Cada uma vai encontrar a sua forma. E isso precisa ser respeitado. O Winnicott, ele fala muito que o aprendizado acontece a partir das relações, né? Então, a gente se relaciona e aí é que a gente aprende, e aí é que a gente evolui, e aí é que a gente se permite a transformações. Então, como é que tá esse aprendizado? Desculpa. E aí, uma coisa que é mega importante, e eu nem tava prevista para falar isso, mas vou falar. A gente quer muito aprender na teoria e trazer para a prática, e a gente quer muito, muitas vezes, né,
vejo demais também mães me procurando pra trata meu filho. E aí, o Winnicott, ele traz como é que eu vou aprender a ser uma mãe, um pai suficientemente bom? Como é que eu vou aprender, então, a ser um ser humano suficientemente bom? Trabalhando as minhas próprias questões. Então, talvez eu precise revisitar a minha história, eu precise revisitar os meus traumas, aprender a me acolher, para então eu conseguir ser exemplo. Lembra que a gente falou lá no começo, né, da live de hoje? Que a palavra, ela ensina, ela convence, mas o exemplo, esse sim arrasta. Tô vendo que outras pessoas estão chegando agora, né? E aí convido vocês para assistir a live desde o começo, vou deixar aqui gravada, tá? Então, o que é que resolve? Os pais se trabalharem nas suas questões internas, né? Nas suas dificuldades. Porque quando os pais fizerem isso, eles vão diminuir a régua da projeção nesses filhos. O que é a projeção que eu tô querendo dizer? Eu não tive isso, então vou dar tudo pros meus filhos. Eu queria aquilo, então eu vou dar tudo pros meus filhos. E às vezes a gente peca nisso também. Ou é no excesso, ou é na falta. Né? E o suficiente é o suficiente. É o que seu filho precisa. E aí, só como plus, né? Que a gente tá falando aqui muito da mãe suficientemente boa, mas pra gente, como ser humano, a gente precisa também só disso, ser suficiente. Então a gente tá nesse looping, até fiz um post ontem, eu acho, falando desse mundo cão, né? Assim, com licença da palavra, mas desse mundo de tanta cobrança de produtividade e de aceleração e que às vezes a gente não suporta, porque a gente funciona diferente, porque a gente tá em outro ritmo, porque a produtividade não é nesse mesmo ciclo, porque a gente tem uma vida diferente da vida que a gente vê aqui no Instagram, e aí a gente não vai dar conta igual, né? Então, assim, trabalhar com o suficiente, trabalhar com o que é possível. É isso que a gente precisa também aprender a lidar, para evitar essa autocobrança demais que gera adoecimentos. Então, qual o preço que eu tenho pago para tentar atender uma idealização, uma perfeição, e de quem? Quem que tá me cobrando isso? Então que a gente se volte pra gente, né? Como desde o primeiro encontro aqui, que a gente tem do Cá Entre Nós, que a gente se volte para esse processo de tirar as próprias vendas dos olhos, né? Se permitir se acessar, se conhecer, se perdoar, entendendo que tudo isso é processo, que a vida é movimento. Gente, eu tô falando aqui e vocês estão bem quietinhos, caladinhos. Digam aí alguma coisa, como é que tá? Tá chegando, tá confuso, tá? É isso mesmo? Já pratico? Precisa aprender? Como é que tá aí pra vocês? Me diz aí alguma coisa. Eu fico assim, tô falando, tô imaginando que tá entrando, mas eu quero saber de fato como é que tá aí pra vocês. Me conta aí. Faz todo sentido. Né? Inclusive, aí a gente finaliza assim, né? Os especialistas podem até orientar, mas é importante que a mãe age de acordo com a experiência humana, como ela é. A autonomia deve ser levada em conta, ou seja, não há um único jeito de maternar. E aí eu tô trazendo isso porque eu escuto demais também aqui no consultório, muito, muito mesmo. De assim, não, mas é porque eu tô lendo, Raniele, sobre a maternidade não sei o quê. Ou então é porque eu tô estudando sobre a teoria não sei o quê para as crianças, mas tal coisa eu tô tendo dificuldade de fazer. Ou então eu consegui aplicar isso e isso aqui com meu filho, mas nesse ponto a chave não tá virando. Pois é. Por quê? Porque a gente tá lidando com o ser humano. Entende? Não é igual. Não é igual. A subjetividade de cada um precisa ser levada em conta. A espontaneidade de cada um precisa ser levada em conta. Né? E às vezes quando vem esses questionamentos assim pra mim, e aí eu não sei o que é que eu faço, porque enganchou bem aqui, nessa parte da teoria. E aí muitas vezes eu devolvo, né? Porque aqui não tem resposta pronta.
mas eu devolvo, tá? O que é que você quer fazer? A gente precisa ir testando, tateando, levando em consideração que existe um sujeito aí, que é a mãe, que é o pai, né? Que tá aprendendo também, junto com essa criança, com esse sujeito que já tá maiorzinho. Então, né, se eu puder deixar a mensagem assim hoje, verdadeiramente seja que a gente busque realmente olhar, viver, né, se transformar para o que é suficiente, para o que é possível, certo? E se fez muito, muito sentido pra ti, compartilha com outra mãe, com outra mulher, com outra pessoa que de repente esteja se cobrando tanto de atender ideais de perfeição e que talvez quando escute alguma partezinha daqui desse trecho sobre ser suficientemente boa, seja tudo que a pessoa tá precisando ouvir nesse momento. Esse tema me sugeriram, né, quando eu abri a caixinha de pergunta. E aí eu fiquei meio assim, será que eu trago? Será que eu não trago? Eu nunca tinha trazido, assim, né, efetivamente, de forma tão clara. Mas eu resolvi trazer, porque é impressionante. Cada vez que eu falo isso, é como se desse um start de, era isso, eu não preciso ser mais do que o suficiente. Até porque para eu ser mais do que o suficiente, eu vou ter um preço a pagar. E eu tô disposta a pagar esse preço? Às vezes é o preço de se anular. Fez total sentido tudo que você falou e foi perfeito. Ah, obrigada, Mary. Deixa eu ver aqui, fez total sentido, Cris. É isso, gente. Então, muito obrigada pela companhia. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Confesso que ainda não tenho tema para a próxima quarta-feira. Vou deixar a caixinha de pergunta, né, para vocês sugerirem o que é que vocês querem que eu traga aqui de tema, de alguma coisa específica. Ah, só pra finalizar, tem uma série, né, que eu indico muito no Netflix que se chama Super Mães. Gente, perfeito, maravilhoso. Por quê? Porque traz desse lugar das tantas formas de ser mãe, de maternar, né, de entender e lidar com as vulnerabilidades, né, de ter rede de apoio. Então, assim, e é super divertido, são episódios curtinhos. Às vezes eu nem consigo assistir um episódio todo, é 20 minutos mais ou menos, mas eu parcelo, né, um episódio vira 2, 3. Mas enfim, porque eu aproveito os 20 minutinhos, né, das pausas, às vezes eu assisto um pedacinho, um trechinho. E aí seria uma forma também, porque quando a gente vê a história de outros, a gente se identifica e a gente também consegue olhar pra nós. Então fica aí a dica desse seriado e vou deixar uma caixinha de pergunta nos stories pra vocês me dizerem o que é que vocês querem ver no próximo encontro, né? Se a gente trabalha algum outro livro, ou se a gente trabalha um termo específico, ou se a gente trabalha um tema que tá, né, sobressaindo mais aí, que vocês estão com dificuldade ou estão com curiosidade, querem entender mais, tá bem? Um beijo bem grande, uma excelente terça-feira, excelente semana. Coloca o despertador, chama a galera e até a próxima terça. E compartilha se fez sentido, né? Se tá lembrando de alguém. Beijo. Musiquinha aqui pra gente finalizar. Quem entrou depois, finalizamos, mas vou deixar salvo aqui, tá? Beijo, beijo. Muito obrigada por isso. Beijos. Ai, eu que agradeço, gente. Me sinto realizada, sério. E é por isso que eu tô pedindo indicação de tema, viu? Porque é pra vocês. Eu tô aqui pra vocês. Não tô aqui por mim apenas, não. Tá bom? Beijo.